coisa podem falar, eu estou acompanhando pela outra tela aqui e a gente vai prosseguindo, beleza? Ótimo, Cauã. Qualquer coisa pode falar aqui no chat que a gente está acompanhando. Pessoal, veja só. Vamos iniciar aqui, né? Pré-semana de testes, final de semana de estudos. Eu espero que você... Ô, Rafael, eu não tô escutando, não. Tá escutando, não? Tem certeza? Aqui comigo está saindo som. Mas alguém está com esse problema? Eu acho que faz o seguinte, Estevam. Tenta reiniciar sua chamada, saindo e entrando de novo, e verifica se você está de fone, alguma coisa, se não é entrada do microfone, porque está dando um retorno de som aqui para mim. Beleza? Mais alguém está com esse problema? Qualquer coisa podemos prosseguir, tá bem? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre estudo, né, preparação, é sempre importante a gente aproveitar o tempo livre. Eu vou iniciar aqui com vocês, pessoal, e qualquer coisa vocês podem estar perguntando. Eu mesclei nossa ficha, certo? Com os conteúdos das atividades de vocês e com os conteúdos dos testes de vocês. Então, eu espero que essa seja uma lista definitiva para a gente tirar todas as possíveis dúvidas do conteúdo. Mas não deixem também de revisar e estudar ao longo da semana. Qualquer coisa, estamos à disposição para tirar dúvidas, entre outras coisas. Vou iniciar, beleza? Pessoal, olha só. Essa questãozinha aqui é uma questãozinha interessante. Começando com os tópicos sobre plano cartesiano, certo? Plano cartesiano, na última aula já dei uma esboçada do que era, assim como os professores em sala de aula. Então, vamos direto para o estudo das questões, beleza? Olha só o que essa questão nos diz. No plano cartesiano a seguir, há o desenho de um triângulo. Então, sim, eu posso observar que nesse plano eu consigo identificar um triângulo desenhado nele, né? Até aí, tranquilo. Ele continua e fala o seguinte: as coordenadas dos vértices desse triângulo. Pessoal, é muito importante você se atentar aqui. É muito importante você se atentar sempre, quando se fala sobre prova e tudo mais, é sempre bem importante você fazer o seguinte, é sempre bem importante você se atentar aos gatilhos de prova. Eu costumo dizer que gatilho de prova é as palavras-chave para responder a questão. Então, primeira coisa, quando se fala sobre plano cartesiano, toda vez que falar de coordenadas, tá bem? Olha só, Cauê. Toda vez que se falar de coordenadas, as coordenadas são os valores x e os valores y. Então, quando a questão falou coordenada, você já sabe que ela vai querer uma coordenada, está descrita aqui. Em seguida, ela fala dos vértices desse triângulo. Você lembra o que é um vértice? Para quem lembra o que é um vértice ou não lembra o que é um vértice, a gente vai estar relembrando agora, né? Galera, vértice, deixa eu ver, Arthur. Ótimo, Arthur. Arthur tá bem. Galera, vértice seria o ponto A, seria o ponto B e seria o ponto C. Assim como a própria questão descreve aqui para você os pontos A, B e C. Mas caso vocês ainda não tenham dúvida, né? Tem algum tipo de dúvida em geometria, vértice é sempre o que nós chamamos de encontro de duas retas. Ou, se ficar melhor, as pontas de qualquer figura geométrica são os vértices, assim como as retas são as arestas e por aí vai, beleza? Então, ele quer que você dê a coordenada A, a coordenada B e a coordenada C. A galera está dizendo que é a letra A, né? Bora lá? Vamos começar pela letra A. Olha só, primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho o 2 marcado aqui, eu tenho o 7 marcado aqui. Eu tenho 1 marcado aqui, eu tenho 4 marcado aqui. Percebam que o ponto B não está marcado em nada, o ponto C está marcado em 2, né? E o ponto A também não está marcado em nada aqui. Então, eu posso presumir que eu vou ter que contar. E a nossa Mari, ela foi bem gentil conosco e deixou intervalos de 1. Ou seja, eu tenho uma unidade até aqui, então eu tenho 2 aqui, logo aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 6, tá bem? Então, eu posso contar essas unidades para a gente. Eu sei que aqui vai ser 6. Assim bem como 2, 3 e aqui vai ser 4.
Então, agora, ó, eu sei que nesse ponto aqui eu posso contar. Como é que eu faço? Primeiro sempre o x e depois o y. Então, eu vou contar. Ó, se aqui é 4, né, como diz nosso colega, o ponto A vai ser 5. Por quê? Se aqui é o 4, aqui é o 5. Então, vamos lá? Eu vou ter o A, a coordenada A. Eu sei que primeiro vem o x e depois vem o quê? Vem o y. Então, nessa coordenada, eu vou marcar o seguinte conceito. O x, ó, o x está em 5, e o A está onde? E o A está em 6. Então, eu marquei, ó, na minha linha 5, eu tenho A, em Y, eu tenho 6. Então, eu já sei que vai ser a coordenada para o A, 5 e 6. Juscelene disse a letra certa, letra B. Bora para o ponto B? Vou marcar de outra cor aqui para a gente. O ponto B, né? Marcar com esse roxo aqui. O B, ó, eu sei que em X ele está em 1, em Y ele está em 4. Então, pela minha coordenada, eu sei que o meu ponto B, ele vai ser o ponto 1 e 4. E, por fim, o meu C, vou marcar também de outra cor, não é? Vou marcar aqui desse vermelho. O meu ponto C, eu vou ter, ó, o X, eu vou ter o 4, e depois eu vou ter aqui em Y o 2. Então, para esses pontos aqui, eu vou ter o quê? Gabarito da questão, letra B, né? 5 e 6, 1 e 4 e 4 e 2. Perfeito, perfeito. Quem marcou a letra B, ótimo. Pessoal, quem se confundiu aí, é só ter paciência para interpretar os valores, beleza? Tem paciência, atenção, é importante nesse conteúdo. Tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa, pessoal, podem falar por aqui se não quiserem ligar o microfone, ok? Vamos prosseguindo, galera. A questão 2, ela diz o seguinte, olha só. O professor de matemática de Pedrinho, deixa eu abrir aqui. O professor de matemática de Pedrinho pediu a ele que marcasse em um plano cartesiano os pontos, olha só, A, B, C e D. Se Pedrinho marcar corretamente todos os pontos, o único quadrante em que não haverá um ponto, né, um ponto marcado será... Concorda comigo, Lucas? Concorda comigo? Para a resolução desse conteúdo, eu teria que aprender a construir um plano cartesiano? Existem outras maneiras de responder isso daqui, se você tiver o conhecimento de coordenadas no quadrante. Mas vocês estão no 6º ano, galera. O ideal é que vocês aprendam a construir o plano. Então, vamos lá? Primeira coisa, eu vou construir o plano e vou marcar. Como é que eu construo o plano? Para construir o plano, acho que eu posso construir aqui. Eu vou dar um zoom. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar. Deixa eu ver se está conseguindo acompanhar por aqui. Pronto, estão conseguindo acompanhar, vamos lá. Deixa eu só aceitar nossos colegas. Sejam bem-vindos, pessoal. Olha só, essa questão 2 aqui, ela permitiria o quê? Ela permitiria que a gente conseguisse desenvolver o plano cartesiano. Para fazer o plano cartesiano, como nós já vimos, eu tenho que fazer primeiro o quê? Eu tenho que traçar o meu eixo Y e depois eu tenho que traçar o meu eixo X. Eu vou fazer essa malha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais reto para a gente. Deixa eu só aceitar a galera. Pronto. Vamos lá. Fazendo minha malha aqui, vou começar com o meu eixo Y e agora eu vou começar com o meu eixo X. Pronto, pessoal. Sempre assim. Faz a nossa cruz, marca as coordenadas dos eixos Y e X, ou se você preferir, sempre X e Y, né, para já ir não esquecendo. E agora a gente vai marcar os pontos no plano e a gente vai ver qual quadrante não tem nenhum ponto. Lembrando dos quadrantes, ele é feito no sentido anti-horário. Então, logo, nós vamos ter o primeiro quadrante, que fica nesse primeira marca. Oi, tudo bom? Nós vamos ter o segundo quadrante, que fica aqui. Vamos ter o terceiro quadrante aqui embaixo. E, por fim, o quarto quadrante. Isso é bem importante.
para que vocês possam marcar certinho e identificar o plano, né, o quadrante que não tem nenhum. Se Pedrinho marcar corretamente todos os pontos. Vamos começar com o ponto A. Você sabe que aqui é X e você sabe que aqui é Y. Até aqui tranquilo, né? Então, acompanhando aqui pelo chat, viu? Olha só, eu sei que esse 4 é positivo e esse 2 também é positivo. Então, eu já sei que vai estar no primeiro quadrante. Por quê? Porque, olha só, o primeiro ponto que ele quer marcar, eu vou colocar aqui, é o ponto A. 4 e 2. Se eu sei que começa com X, ou seja, esse vai ser o X e esse vai ser o Y, o que eu vou fazer? Eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui, ó, 4. Esse eu já marquei. Agora eu vou para o Y. O Y é subindo, pessoal. 1, 2. Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse vai ser o 2. Então, agora eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou ligar esses pontos. Quando eu ligar esses pontos, eu vou ter marcado o ponto A. O ponto A é formado por 4 e 2. Deixa eu ver aqui o chat. Eu vi que tinha uma mensagem. Arthur está com dificuldade na parte do quadrante. Arthur, vamos ver como fica para o ano, né? Olha só, para mim explicar sobre quadrante, quem está com dificuldade. Pessoal, vejam só isso daqui. Primeira coisa que a gente deve fazer é sempre olhar. Não é uma cruz, Arthur, o plano? Não é uma cruz? Concorda comigo que ele é dividido, essa cruz é dividida em 4 partes? Vou fazer de 4 cores diferentes. Essa cruz, ela vai ter esse lado, ela vai ter esse lado aqui, e por fim ela vai ter os outros dois, não é? Que vão ser essa parte aqui e essa parte aqui. Então, isso são os nossos quadrantes, não é? Você vai ter que lembrar o seguinte, você vai ter que lembrar, Arthur, que seguindo o sentido anti-horário, o primeiro quadrado que eu vejo, a primeira quina que eu vejo, a gente vai chamar de 1, que é o primeiro quadrante. Logo ao oposto, à esquerda, nós vamos ter o quê? O segundo quadrante. Embaixo, sempre seguindo o sentido anti-horário, a gente vai ter o terceiro quadrante. E, por fim, o quarto. É tipo um decoreba. É só um nome que a gente deu. Beleza? É só um decoreba para você lembrar. Porque algumas questões vão falar, no segundo quadrante, faça isso. Ou o ponto está em qual quadrante? Aí você tem que lembrar que vamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, em sentido anti-horário. Eu já marquei o ponto A, né? Perfeito, pessoal. Qualquer coisa eu vou falando aí. Agora eu vou marcar o ponto B. O ponto B foi esse que ele me deu aqui. Vou até escrever aqui ao lado para me enxergar. B, ele colocou menos 1,3, né? Então, o ponto B é menos 1,3. E a galerinha já sabe que o primeiro número que eu enxergo na coordenada é o X, o segundo é o Y. Prosseguindo com isso daqui, eu vou marcar, ó. Agora, veja só, é o X, né? Galera, tudo que fica no primeiro quadrante de X é positivo, ou seja, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, tá bem? Então, como é que eu marco os pontos negativos? Se eu começo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou começar na esquerda também. Menos 1, porque é negativo, depois menos 2, depois menos 3 e assim por diante. Mas olha só, o ponto menos 1 eu já tenho, que é esse daqui. Agora o Y é o 3. Se é positivo, pessoal, é subindo. Eu já não tenho, ó, 1, tenho 2 aqui, agora eu vou ter o 3. Para marcar essa coordenada, o que eu faço? Para marcar essa coordenada, eu acho que vocês estão contra a conta, né? Eu não vou lembrar o nome de vocês. Dona Márcia, né? Eu acho que não deve ser. Ó, para marcar esse ponto, o que a gente faz? Eu venho aqui no meu menos 1 e eu subo até o meu 3. Ó, menos 1, eu vou ligar ali com o meu 3. Então, eu marquei o ponto B. Eu estou indo bem devagar, pessoal, mas qualquer coisa eu dou uma acelerada também, ou explico novamente. Já marquei o B, agora vamos para o C. O meu C está aqui, galera, então eu não vou marcar, tá bem? Tem o X e eu tenho o Y. Olha só, eu já tenho aqui o X é o 2, eu já tenho marcado. Agora, ó, o Y é menos 2, eu não tenho nenhum Y negativo. Lembrem disso, pessoal. O Y subindo é positivo, então descendo é negativo.
Aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 2, depois eu vou ter o menos 3, e assim sucessivamente, pessoal. Então, eu posso marcar o ponto, não posso? Marcando o ponto agora, olha só, coordenada 2 e menos 2. Então, olha só, eu vou o 2 está aqui, agora eu tenho que ir para o menos 2. Com o menos 2 aí embaixo, eu tenho que descer. E agora eu marco. Arthur já disse que foi a 4, nós vamos ver? Olha só, esse é o meu ponto C. Por fim, agora eu tenho o D. Aqui, Arthur, é onde, né, muita gente se confunde. Sabia que muita gente não sabe marcar os pontos quando é 0? Por quê? X e Y. Deixa eu fazer uma pergunta. Y não é em cima? Acho que a galera já está pegando. Y é em cima, X é deitado. Então, galera, quando Y é 0, quer dizer que eu não vou subir e nem descer. Se o X fosse 0, eu não iria para a esquerda nem para a direita. Como assim, professor? Simples. Meu ponto D, eu tenho, olha só, no meu ponto D eu tenho 3, então eu vou 1, 2, 3. Deixa eu escrever melhor aqui para vocês enxergarem. 3, pronto, aqui, né? E o meu Y é o 0. Se é 0, cara, eu nem subo nem desço. Eu vou ter meu ponto aqui. Então, qual é o único quadrante que eu não tenho nada marcado? Se você olhar, ó, o único quadrante que eu não tenho nada marcado foi o que ele perguntou, né? Ó, vamos voltar para a leitura da questão. Eu tenho certeza que vocês conseguiram compreender. Talvez, se vocês estivessem com a folha completa, vocês poderiam ler melhor a questão para poder identificar, né? Ó, a questão está perguntando o seguinte: se Pedrinho marcar corretamente todos os pontos, aí ela continua, o único quadrante em que não haverá nenhum ponto marcado. Ó, eu tenho um ponto nesse, eu tenho um ponto nesse, eu tenho um ponto nesse, mas, como diz, né, é sempre uma hora, Arthur. Uma hora e pouco. Eu acho que eu vou tentar fazer com vocês até 12:30, um pouco mais, se possível. Ó, o único quadrante que eu não tenho nada marcado é o terceiro quadrante. Então, esse é o terceiro quadrante. Como é que eu posso tirar uma dúvida de vocês nessa daqui? Essa aqui é o gabarito da questão letra C. Essa questão aqui, isso. Ó, para quem tiver com dúvida nessa questão, sempre lembra assim, você tem que aprender a marcar os pontos e lembrar que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro e, por fim, que é o quarto. Aí eu pergunto a você, se eu tiver, por exemplo, se eu tenho um ponto marcado aqui, eu tenho outro ponto marcado aqui, e, por fim, eu tenho um ponto marcado aqui, a questão perguntou, qual é o quadrante que eu não tenho nenhum ponto marcado? É esse quadrante aqui, que não tem nada marcado nele, que seria o terceiro quadrante. Foi isso que a questão está perguntando. Beleza? Ficou mais fácil, compreensível para vocês? Essa ficha eu vou mandar também no grupo de vocês ao término, pessoal. Tá bem? Vamos lá? Ó. Vamos para a questão 3, porque a gente ainda tem umas outras questões aqui para trabalhar e eu quero trabalhar todas com vocês, beleza? Olha só, qualquer dúvida a gente vai prosseguindo. A questão 3, ela diz o seguinte: o professor de matemática propôs para seu aluno Ricardo o seguinte desafio, tá bem? Então, o Ricardo aí tem vários desafios. Represente no plano cartesiano o ponto P, o ponto Q, o ponto R e S. E ligue os pontos formando o polígono PQRS. Olha só, pessoal, foi a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Aprender a desenhar e reconhecer o plano. De cara, eu sei qual seria o polígono, né? Mas eu não sei se ele vai ser um quadrado, um retângulo, ou ele vai ser um trapézio aqui, né? Mas bora lá. Primeira coisa, ele quer que você represente no plano cartesiano os pontos. Então, ainda que você não tenha entendido a questão, você sabe que você tem que representar esses pontos no plano. É fazer o que a gente fez em cima, galera. É desenhar o plano e marcar os pontos. Agora, pessoal, vou ir um pouquinho mais rápido, porque a gente já subentende nesse cenário que a gente aprendeu a marcar os pontos no plano.
Vou desenhar meu plano cartesiano aqui. Pronto. Vou marcar o ponto P. Deixa eu só colocar minhas coordenadas. Muita gente fica perdido se a gente não coloca de cara as coordenadas, né? Então, agora olha só. Arthur, vamos marcar o ponto P? O ponto P é menos 3 e menos 1. X é menos 3, Y é menos 1. Eu sei que o menos de X é para cá, né? Então, eu vou colocar menos 1, menos 2, eu vou colocar menos 3. E o Y negativo é subindo ou descendo? Descendo. Então, eu vou ter menos 1, que é aqui, né? Assim como eu vou ter menos 2, eu vou ter menos 3. Então, o primeiro ponto P eu já posso marcar. O primeiro ponto P é menos 3 e menos 1. Marquei esse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto de P. Já fiz a primeira questão. Bora para a próxima. X e Y. O ponto Q. X é 4. 4 é positivo, né, galera? Se é positivo, vai ser para a direita. Eu vou ter 1. Eu vou ter 2. Eu vou ter 3. E eu vou ter 4. Já fiz o meu primeiro X. Olha só que coisa interessante. Essa é 4, né? Ó, então, eu vou ter agora, ó, 4 e menos 1. Menos 1 eu já não tenho marcado. Então, baixo que eu venho aqui e pego 4 até o menos 1. Esse vai ser o meu ponto Q. Por que eu represento o plano cartesiano com a cruz? Porque a gente vai ter os eixos, né, da abscissa ordenada. O plano cartesiano é uma cruz. Sempre, sempre é uma cruz. Acontece que, às vezes, a gente vê o plano assim, galera. A gente só vê uma parte do plano. Por exemplo, nesse caso aqui, eu só estou vendo o primeiro quadrante do plano. Mas eu sei que ele continuaria para a direita e para a esquerda. Então, teria um segundo quadrante aqui, teria um terceiro quadrante aqui e teria um quarto quadrante aqui. Mas, às vezes, a gente só vê um pedaço do plano, tá bem? Ó, já colocaram o gabarito aí. Vamos lá. Para a gente prosseguir aqui. R, né? Nós vamos ter, ó, X, Y, 3 e 2. 1, 2, 3 aqui. 3 aqui. E agora o 2 é subindo, né? Então, eu tenho 1, 2. Então, olha só. Vou marcar esse ponto aqui e ligando aqui. Boa, a galera já está pegando bem. Por fim, menos 2 e 2. Menos 2 não é para esse lado, então, olha só. Menos 1, menos 2. E o 2 eu já tenho marcado. Então, olha só. Vou marcar menos 2 e 2. Marquei todos os meus pontos. Tanto o ponto R quanto o ponto S. E agora, olha só, eu só preciso ligar formando polígono. Para quem não lembrou, liga os pontos formando polígono. A questão pediu para você ligar os pontos. Deixa eu pegar uma cor aqui que a gente enxerga bem, um amarelo, né? Vou deixar o amarelo aqui um pouco mais grosso. Eu vou ligar esses pontos. Quando eu ligar esses pontos, eu tenho um polígono de 4 lados, né? Um quadrilátero, não um quadrado. Pessoal, olha só que coisa interessante. Vocês conseguiram identificar perfeitamente. Quem identificou que era um quadrilátero, ótimo. Porém, tem um problema aqui, galera. Isso daqui é reconhecimento de figuras. E aí eu já dou uma dica para vocês. Podem ficar tranquilos. O professor de vocês, se ele não trabalhou a representação das figuras nas aulas, ele não vai cobrar que você reconheça a mesma, tá bem? Essa figura aqui tem 4 lados. Mas concorda comigo que nem toda figura de 4 lados é um quadrado? Por exemplo, se o professor de vocês for bom aqui desenhando a mão livre, isso é um quadrado. Vai cair com um formato de cruz e também só um pedaço dele. Isso é um quadrado. Isso é um retângulo. Concorda comigo, Arthur, que nesse caso aqui eu tenho, olha só, eu tenho uma figura de 4 lados, e eu também tenho uma figura de 4 lados, porém elas são diferentes. Essa figura aqui, eu sei que é um quadrado.
e eu sei que essa figura aqui é um retângulo. Então, a pergunta que não quer calar, qual é essa figura aqui? Se eu pudesse desenhar melhor essa figura, pessoal, ela seria assim, ó. Perceba que para ser um quadrado tem que ter dois lados iguais, e para ser um retângulo tem que ter dois iguais, dois diferentes. Essa figura em questão, pessoal, ela é um trapézio. Perfeito, Arthur. Que bom, cara. Isso é um trapézio. O gabarito da questão é a letra D. Ah, professor, eu errei. Galera, fique tranquilo. Vocês aprenderam a conectar os pontos. Faltou só a gente lembrar, né, de como seria essa figura aqui. Gabarito da questão, letra D. Excelente, excelente. Perfeito, galerinha. Bora para a questão 4, para a gente prosseguir para as demais questões? A questão 4, ó, representa o que a gente acabou de ver. Ela pega um pedaço do plano, só uma parte do plano para a gente. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Se ficar branca a tela algumas vezes, pessoal, relaxa, porque eu estou processando muitas coisas no computador ao mesmo tempo, né? Em back-end está acontecendo outras coisas também. Pessoal, bora lá. Observe o gráfico e responda as questões a seguir. Questão 5, né? Ele me dá esse gráfico aqui, só para mim observar, e ele quer que eu responda as questões que estão a seguir. Vamos responder as questões? Olha só, prestando bastante atenção aqui. Considerando que o gráfico representa o trajeto feito por Davi para ir de sua casa, ponto A, ou seja, a casa de Davi é ponto A, até a quadra esportiva de seu bairro, e que para chegar lá ele caminha 15 metros para a direita, mais 5 metros para cima, e depois 15 metros para a direita. E por último, 10 metros para cima. Para quem não entendeu, olha só. Davi está aqui no ponto A. Olha só como representa o plano, pessoal. É feito para um GPS. Ele está no ponto A e até a quadra da casa dele ele vai 15 metros para a direita. Então, Davi está no ponto A e eu sei que ele vai 15 metros para a direita. Então, ele vai 15 metros para a direita. Eu nem sei se a questão está perguntando isso. Ela não está, provavelmente. Mas só precisa aprender a desenhar. Mais 5 metros para cima. Então, eu sei que ele faz esse trajeto aqui. Depois, 15 metros novamente para a direita. E, por último, 10 metros para cima, que é o ponto onde representa a quadra poliesportiva, que aí ele chega aqui. Então, para ele sair do ponto A ao ponto B, imagine que na sua prova tivesse quantos metros ele andou. Foi 15, mais 5, mais 15, mais 10, por exemplo. Então, olha só, no nosso plano, ó, como o nosso colega falou, para cá, para cá. Ah, interessante. Ponto F. Desse jeitinho, perfeito. Para quem tivesse com dúvida, pessoal, só para me desenhar, ó. Vou desenhar. Sim, eu tô com dúvida. Qual é a dúvida? Da questão 5 aí, como é que faz para arrumar a conta? Eu vou desenhar aqui agora para vocês. Eu desenho embaixo, assim a gente vê o plano. Eu percebi que isso poderia confundir a cabeça de vocês. Aí eu estou desenhando aqui em cima, tá bem? Quem marcaria o ponto D acabaria errando, mas é meio que intuitivo, pessoal. Ou seja, dá para observar que no final ele teve que ir para cima. Então, olha só, vamos lá. Vou explicar aqui agora para tirar a dúvida de vocês. A questão disse que Davi estava na casa dele, e para ir para a casa dele, olha só, ele estava no ponto A. Ele andou 15 metros para a direita, não foi? Ou seja, de 5 para 20, 15, não é, pessoal? Depois ele foi 5 metros para cima. De 5 para 10, 5, né? Depois ele foi 15 metros para a direita de novo. Ó, ele indo 15 metros para a direita, ó, parou aqui, ó. 20 mais 15, 35. Por fim, ele andou mais 10 metros para cima. A dúvida dessa questão que muita gente poderia ter é se ele pararia no ponto E ou no ponto F. Ele pararia, galera, no ponto F. Por que ele pararia no ponto F? Porque, olha só, para vocês não terem dúvida, se ele parou aqui, ó, se ele parou aqui em 10,
e ele subiu mais 10, né? No finalzinho, 10 mais 10 dá 20. Por isso que ele pararia nesse ponto aqui, tá bem? Ponto F. Ô tio, a imagem aqui no meu tá ficando branca. Deixa eu ver, nos demais está branco, pessoal, para vocês? Tá branco para vocês, pessoal? Mas estão enxergando agora, né? Sim, sim. Certo. Entendi. Ele parou no ponto F. Pessoal, 1 minuto, eu acho que eu já sei o que fazer. Deixa eu permitir aqui. Pode perguntar. Quem tem dúvida, Antoine? As questões que você está dando, elas estão no livro? Estão sim, são questões adaptadas do livro e da ficha de revisão de vocês. Eu falei com o professor, como ele está abordando a matéria de vocês, para não ficar, né? Eu não posso fazer um copia e cola das atividades deles, e para vocês colocarem um pouquinho na cabeça para pensar, eu pego as questões do livro e adapto. Então, no livro, uma questão que é para você reconhecer, Mário saiu do ponto tal para chegar até o ponto tal. Eu só troquei os nomes do geográfico, tá bem? Tá certo. Excelente. Disponha. Qualquer coisa, estamos aqui. Pessoal, olha só, vamos para a questão 6, que aí a gente finaliza, né, a nossa listinha com algumas questões de porcentagem, tá bem? Questão 6 nos diz o seguinte: sabendo que no plano cartesiano todo par ordenado é formado por uma abscissa x e uma ordenada y. Pode falar. Tio, Pode falar. você poderia mandar as questões, por favor? Claro, quando terminar essa aula, assim que terminar essa aula, eu já vou encaminhar essas questões para ti, beleza? Tá certo, obrigado. Disponha. Olha só, a questão 6 é o seguinte: sabendo que no plano cartesiano um par ordenado é formado por uma abscissa x e uma ordenada y, muita gente tem dúvida, pessoal, viu? Então foi até importante a gente ressaltar aqui. O que é abscissa e o que é ordenada? Tu sabe que é o eixo x e o eixo y, mas qual é o nome de cada um? Lembrem, se perguntar abscissa é o x. Se perguntar a ordenada é o y, tá bem? Nunca esqueçam disso. Carlos, geralmente eu acho que vai acabar por volta da meio-dia. Ô tio Rafael, o assunto de porcentagem não vai cair na nossa prova, não. Exato, era o que eu ia falar com vocês, Arthur. Quando eu terminar essas questões aqui do plano, porque na prova de vocês é o plano e é semelhança de figuras, que foi o que a gente fez no trapézio. Eu vou ficar só com o pessoal do sexto B para a gente trabalhar porcentagem, tá bem? E aí eu libero vocês do sexto A quando terminar essa daqui. Tá bem? Ó, galerinha, vejam isso daqui. Como é que a gente responde essa questão, né? Sabendo que no plano cartesiano todo par ordenado é formado por uma abscissa x e uma ordenada y, quais as coordenadas do ponto D? Ou seja, ele quer que você volte lá para o plano e veja quais são as coordenadas do ponto D. Pessoal, quais as coordenadas do ponto D? O ponto D é esse, não é? Então, eu sei que primeiro eu marco o x e depois o y. Feito isso daqui, olha só, eu tenho 30. Realmente, pessoal, está ficando branco aqui, mas já para. Geralmente é quando eu marco aqui alguma coisa diferente. Ó. 30 está aqui. Deixa eu parar um pouquinho, porque geralmente cada pontinho desse que eu faço e 15, né? Ó, cada pontinho que eu faço fica branco, é porque eu acho que deve renderizar a tela para vocês. Então, ó, eu vou ter 30, que é o meu x, e eu vou ter o que para o meu d? 15. Então, essas são as coordenadas. Coordenada 30 e 15. Gabarito da questão letra C. Tranquilo, pessoal? Olha só. Para o pessoal do sexto ano, essa foi a revisão do conteúdo que envolvia plano para vocês, e eu abordei uma questão de semelhança, né, de figuras com o nosso trapézio. Se vocês precisarem dar um reforço a mais extra, principalmente na parte de conhecimento, montagem e contagem da distância, quando eu falo contagem da distância,
Eu marquei a coordenada no ponto. Qual a distância de um ponto A para um ponto B? Eu tenho que sair contando as unidades até chegar lá, beleza? Então, para o pessoal do sexto ano A, vocês já estão liberados para aqui. Eu vou ficar somente com os alunos do sexto ano B, porque eles também estão vendo um assunto a mais que vocês, que é o assunto de porcentagem, beleza? Então, assim que eu terminar a aula com eles, eu encaminho essa ficha para vocês, tranquilo? Ô, tio Rafael, então quer dizer que a gente já tá liberado, né? O pessoal do sexto ano A está sim, pessoal. Vou mandar das duas formas. Vou mandar em branco e vou mandar respondida também. Ah, Isadora, essa é boa. E o pessoal do sexto ano A pode ir saindo, ó. Se tinha a mesma questão, só que ao contrário. Como é que você vai saber? É simples. Primeiro, sempre você marca o X, Isadora, e depois o Y. Primeiro é o X e depois o Y. Isso é uma lei da matemática. Toda coordenada começa com X, depois com Y. Então, nesse caso, como é que você vai identificar para não se confundir? Quando eu olhei para cá, ó, eu comecei pelo meu X, não é? Ó, X aqui, 30, e Y aqui. Quando eu fui para o Y, 15. Então, primeiro eu vejo o X, que é 30, depois o Y, que é 15. Por isso que